Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula de ciências. Só que dessa vez nós vamos corrigir todo o capítulo 6. Gente, já queria falar para vocês que eu estou super ansioso para a nossa primeira aula ao vivo na videoconferência lá do SAIS. Né? Nossa próxima aula provavelmente já vai ser a videoconferência. Só não estou lembrado se é de geografia ou de ciências. Então eu estou super animado porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Então vamos lá. A nossa correção, antes da gente começar a nossa correção, só vamos dar umas relembradas em algumas coisas do que o que a gente viu nos últimos dois vídeos, que foi a parte 1 e a parte 2. A gente viu nesse capítulo que os materiais eles têm origens diferentes, né? Origem mineral, animal ou vegetal. E a gente viu que os materiais possuem algumas propriedades, que são essas propriedades aqui: densidade, calor específico, quantidade térmica, condutividade elétrica, magnetismo, solubilidade, dureza e elasticidade. Aonde na densidade tem uma relação do peso e tem uma relação do espaço que o material ocupa, ou seja, o volume. Então essa relação é importantíssima. Quanto mais pesado em um espaço menor, mais denso será o material. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais denso? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de algodão ocupa muito mais espaço. 1 quilo de ferro ocupa menos espaço que 1 quilo de algodão. Então, quanto menos espaço ocupar aquele peso, mais denso será, né? Quando um material flutua, é porque ele é menos denso que a água. Se um material afunda, é porque ele é mais denso que a água, tá? Beleza? Aí a gente começa a falar isso mais um pouquinho durante o exercício. Relacionado ao calor específico e condutividade térmica. Primeiro, a condutividade térmica. Ela é mais fácil. Condutividade térmica é a quantidade que o material tem de conduzir calor, né? Se ele conduz mais facilmente ou tem mais dificuldade de conduzir calor. Isso é mais tranquilo, porque a gente sabe que um metal, por exemplo, um ferro, ele vai conduzir mais calor do que, por exemplo, a madeira ou plástico. Então, a condutividade térmica desse material é bem maior, né? E, ao contrário disso, o calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para aquele material aquecer, né? Então, um material como o ferro, que tem alta condutividade térmica, ele tem um baixo calor específico. Por quê? Porque eu preciso fornecer menos calor em menos quantidade, em menos tempo, para ele aquecer mais rápido. Então, o ferro ele tem um menor calor específico. Por quê? Porque eu forneço menos calor para ele aquecer, né? E isso tem uma relação, que é a seguinte: geralmente um material que tiver baixo calor específico, ele vai ter alta condutividade térmica. Tá legal? A gente falou também na última aula sobre os ímãs, né? Sobre o magnetismo, que todo ímã ele tem dois lados, dois polos, que é o polo norte e o polo sul, né? Aonde esses dois polos, um se atrai pelo outro, né? O polo norte vai ser atraído pelo polo sul e vice-versa. O polo norte ele vai ser repelido pelo polo norte, e assim como o polo sul vai ser repelido pelo polo sul, né? E tem uma outra propriedade do ímã, é que se eu quebrar aquele ímã, ele sempre vai ser um outro ímã com dois polos, né? Se eu quebrar um ímã gigante, eu tenho o polo norte e o polo sul, e quebrei ele no meio e deu um ímã menor, esse ímã menor vai ter polo norte e polo sul. Se eu pegar esse ímã menor e quebrar um menor ainda, ele vai ter polo norte e polo sul, e assim vai acontecendo. Sempre vai ter, mesmo eu quebrando ele em milhares de pedaços, sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Essas são as propriedades do ímã, bem legal. Em relação à solubilidade, que é outra característica, a gente já falou isso no quarto ano, vou comentar aqui rapidamente sobre o que é solúvel e o que é insolúvel. O
que é solúvel? É a capacidade de um soluto se dissolver em um solvente. O solvente universal que a gente conhece aqui é a água, né? E quando a gente fala de solução, é uma mistura homogênea de uma única fase entre soluto e solvente, né? Quando eu falo que uma substância ela é insolúvel, ela não consegue se misturar com o solvente. No caso, o óleo ele é insolúvel em água. Beleza? Quando a solução é saturada porque chegou na capacidade máxima daquele solvente de dissolver o soluto, né? Se passar daquela capacidade máxima, aí vai formar o quê? O corpo de fundo, vai formar o precipitado que a gente viu, né? Uma outra característica dos materiais é a dureza e a elasticidade. O diamante é o mineral de maior dureza que existe. Inclusive, ele é utilizado naquelas lixas, naquela obra para cortar alguma coisa, porque ele é muito duro e é dificilmente dele se quebrar. Ok? Beleza? Então, esse aqui foi o nosso resuminho. Vamos lá, então, para a nossa correção. Primeira questão do nosso livro é o da página 13. O da página 13, bem fácil para falar onde ele é encontrado, qual é a origem dos materiais. E para isso eu vou utilizar o gabarito, o livro com o gabarito. Para ficar mais fácil, essas questões que forem de tabela, de gráfico, a gente fica mais fácil. A gente sabe que a madeira, a origem dela é vegetal. A lã natural, a lã ela é de origem animal, porque ela vem de onde? Vem do carneiro, vem da ovelha. O minério de ferro, ele é de origem, o próprio nome já diz, né? Origem mineral. As barras de aço, ela é retirada também da natureza, mas é de origem mineral. O petróleo é de origem também mineral, tá? A gente toma cuidado, porque poderia se pensar que ele é de origem animal ou vegetal, porque o petróleo nada mais é do que aquilo ali, restos de tudo que está ali durante milhões de anos e foi se acumulando. Só que a gente esquece que isso foi se acumulando ali no solo e foi mineralizando. Então o petróleo ele é de origem mineral, tá? Aí a barra de ferro ela é transformada pelos seres humanos. Todos os outros a gente encontra na natureza. Então compara aí, vê se está certinho o esquema que você fez, tá? Esse é o esquema que você que tem que estar exatamente igual. Tá vendo o xizinho aqui, ó? Tem que estar exatamente igual. Dá um pausa no vídeo e vê se está certo. Ok? Próxima questão. Próxima questão, página 16. Vamos lá para a página 16. Explique por que ao colocar uma garrafa de água no congelador, ela pode explodir. A gente vai fazendo aquele mesmo esquema dos slides, tá? Eu vou colocar o slide, vamos ver a primeira questão, comentar sobre ela, você vai comparar a resposta, depois a gente vai falando de cada uma delas, tá? Então, no nosso slide, a primeira resposta é assim: por que a garrafa pode explodir no congelador? Eu coloquei assim, número 1. A densidade da água pode mudar conforme a temperatura. Então, a densidade da água vai mudar conforme a temperatura. A gente viu isso. Ao congelar, a água se expande. Seu volume aumenta e ela fica menos densa. Lembra que eu falei que quanto é mais densa, ocupando menor espaço? Então, 1 litro de água líquida, no estado líquido, ela é mais densa do que 1 litro de água no estado sólido. Porque 1 litro de água no estado sólido vai se expandir, vai ocupar mais espaço que 1 litro de água no estado líquido. Então, a água sólida ela é menos densa que a água líquida. É por isso que tudo que é menos denso flutua. Por isso que o gelo flutua em cima da água. E por isso também que a garrafa pode explodir, porque se eu boto 1 litro de água e uma garrafinha que cabe 1 litro e coloco no congelador, esse 1 litro de água que antes ficava direitinho dentro da garrafa, esse líquido se expandiu. E se for uma garrafa de vidro, pode quebrar. Ok? Então vamos lá, número 2.
Interprete as tabelas de calor específico e condutividade térmica da página anterior para responder as questões. Qual dos materiais listados possui o maior calor específico? Maior calor específico é a água, aqui ó, no nossa tabelinha da página 15. Calor específico, quem tem o maior é a água. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso fornecer muito calor a ela para ela aquecer. Comparado, por exemplo, com o ferro de uma panela. Quem aquece mais rápido? O ferro ou a água? Né? O ferro vai aquecer mais rápido, porque eu precisei fornecer menos calor para ele. Daqui a pouco eu boto lá no gabarito para vocês tirarem um print lá e olhar. Letra B. A qual material é necessário fornecer mais calor para que ele se aqueça? A água ou o ouro? Para ele aquecer, eu vou precisar fornecer mais calor para a água, tá? Pois ela possui um maior calor específico do que o ouro, ou seja, quanto maior o calor específico, mais calor eu tenho que fornecer. Cuidado para não confundir. Quanto menor calor específico, menos calor eu tenho que fornecer para aquele material aquecer. Então a letra B é a água, tá? Aí é justificativa porque ela possui um maior calor específico. No final aqui da D, eu boto lá no gabarito. Agora a letra C. A qual material é necessário fornecer menos calor para que ele se aqueça? A água ou ao ouro? Aí a gente vai ver aqui, ó, o ouro está aqui, a água está aqui. Para fornecer, para ele aquecer, ó, qual material é... Não, é isso aqui. Qual material é necessário fornecer menos calor para que ele aqueça? Eu vou fornecer menos calor para o ouro, né? Por quê? Porque ele tem um menor calor específico. Não tem nada a ver com condutividade térmica. Estou falando dele aquecer ou não. Então, é menor calor específico, é o ouro, a letra C. Agora D. Se dois objetos de mesmo peso, sendo um de vidro e um de ferro, receberem a mesma quantidade de calor, qual se aquecerá mais rapidamente? Aí sim tem a ver com condutividade térmica. Então, ele falou do vidro e falou do ouro. Eu tenho aqui o ouro, aqui, maior condutividade térmica, é um dos maiores, né? E o vidro, tá onde? O vidro está aqui no meio. Então, qual que vai aquecer mais rápido? O de maior condutividade térmica. Então, quem vai aquecer mais rápido é o ouro, né? Cadê? Não. Ah, não, vidro e ferro, desculpa, gente. A questão que está falando aqui é o vidro e o ferro. Então, da mesma forma, ó, o vidro está aqui e o ferro está aqui. O ferro tem maior condutividade térmica do que o vidro, ou seja, ele esquenta mais rápido, ele conduz mais esse calor. Então, a pergunta qual se aquecerá mais rapidamente? O ferro. Por quê? Porque ele vai possuir um menor calor específico que o vidro ou maior condutividade térmica, tá? Mas no caso aqui ele está falando qual que vai se aquecer mais rapidamente. Então, quando a gente fala de aquecer mais rapidamente, a gente está falando de quê? A gente está falando do calor específico. Então, eu tenho aqui, por exemplo, cadê? O vidro e o ferro. Tá aqui um do ladinho do outro, né? No de cima. O ferro ele tem menor calor específico do que o vidro. Ou seja, o ferro eu preciso fornecer menos calor para ele aquecer. Então ele vai aquecer mais rápido que o vidro e em menos tempo com menos calor. Ok? Então vamos ver o gabarito como que fica. O gabarito ficou assim, ó. Número 2, letra A. A água. Letra B, a água, pois ele possui maior calor específico que o ouro. C, ao ouro, pois ele tem menor calor específico que a água. E letra D, o objeto de ferro, pois esse material possui menor calor específico que o vidro. Então, dá um pause aí e confere suas respostas. Ok? Aí eu continuo aqui no outro slide, página 16, letra E. Vamos lá. Qual material possui a menor condutividade térmica?
Aí, no caso, ele está falando aqui, qual material possui a menor condutividade térmica? Vamos olhar aqui na nossa tabela aqui. A menor condutividade térmica é o isopor, tá? Se ele estivesse se comparando o ferro e o vidro também tem menor condutividade térmica que o ferro, mas o menor condutividade térmica é o isopor. Ou seja, se eu tenho algo muito quente e coloco e seguro aquele negócio muito quente com o isopor, aquilo não vai me afetar. Porque ele conduz tão pouquinho calor que nem vai aquecer a minha mão, né? Então, o isopor ele tem uma menor condutividade térmica. Agora, letra F. Se você quisesse levar um picolé para um piquenique em um dia de calor, você o levaria em uma caixa de isopor ou de metal? E aí, qual que a gente vai levar? Aqui não está relacionado a quem vai esquentar mais, né? Aqui está relacionado a quem vai conduzir mais esse calor, quem vai esfriar mais rápido, quem vai aquecer mais rápido. Então, se eu boto um picolé numa caixa de metal, o calor que está de fora vai ser conduzido mais facilmente por esse metal e chegar no picolé. Se eu coloco numa caixa de isopor, o calor que está fora vai demorar a chegar no picolé e vai manter o picolé lá dentro com aquela temperatura. Por quê? Porque o isopor tem menor condutividade térmica, ele conduz em menos quantidade esse calor. Então a resposta é a seguinte: em uma caixa de isopor. Por quê? Porque o isopor tem menor condutividade térmica. Ele não vai conduzir tanto calor de fora para dentro e ele nem vai dissipar esse calor, essa temperatura fria do picolé para fora. Ok? Eu vou botar lá no gabarito já já. Agora a letra G. Imagine que você tem um copo de leite bem quente e não quer que ele esfrie. Você o guardará em uma caixa de madeira ou de borracha? É a mesma coisa. Quem tem menor condutividade térmica, né, vai ser o escolhido. Então vamos ver. A madeira ou a borracha? Eu tenho aqui, cadê a madeira? Eu tenho a madeira aqui e a borracha logo em seguinte. São muito parecidos a forma de condução de calor. Mas se eu fosse escolher, eu guardaria num de madeira. Por quê? Porque a madeira tem menor condutividade térmica, ou seja, vai manter aquela temperatura lá dentro. Vai dissipar menos essa temperatura, ok? Então, o que faz a temperatura ser mantida lá dentro é o material. É por isso que muitas das vezes a pessoa vai entregar um lanche na sua casa, aí vem naquela caixa, né, do motoboy, vem naquela caixa. E quando você olha aquela caixa por dentro, é de quê? De isopor. Por quê? O isopor é a menor condutividade térmica possível. Vai manter o produto lá dentro, a pizza, a quentinha, qualquer coisa, vai manter o mais quente possível, né? Então esse caminho até chegar à sua casa vai manter, vai conservar pelo menos um pouquinho aquela temperatura lá dentro dele. Se você botasse, por exemplo, se você fosse entregar uma quentinha numa caixa, num pedaço de ferro, por exemplo, né, diretamente na moto, sem nenhuma proteção, vai esfriar muito rápido aquela comida, ok? Então vamos ver o gabarito. No gabarito oficial ficou assim. Na letra E, material é o isopor. Na F eu ia escolher a caixa de isopor, né, porque esse material tem menor condutividade térmica que o metal, ou seja, é melhor isolante térmico. E a letra G em uma caixa de madeira, porque esse material tem menor condutividade térmica que a borracha. Ou seja, ele é melhor isolante térmico. Tá? Então tem essa relação de conduzindo menos o calor, ele vai ser um melhor isolante térmico. Ok? Beleza? Continuando nossas atividades. Próxima atividade é a da página 19. Página 19 e 18, né? Aí nessa página 19 e 18, se você não tivesse um imã, na explicação da aula já daria para a gente entender. Se você teve o imã, fica melhor ainda. Aí, como essa aqui é uma tabela também, eu separei
pelo livro do professor que está aqui, ó. Como que ficou a nossa resposta? A atividade era, você tinha que fazer algumas comparações com o ímã, né? Dois ímãs diferentes. Aí é o seguinte, aproximem um ímã do outro experimentando diversas posições. Face A de um ímã com a face A do outro, face A com a face B, e lado a lado, vice-versa, e etc. O que vocês observaram? Quando ele fala que esse face A e face B, ele está falando do quê? Do polo norte e do polo sul que a gente estudou. E a gente viu que se eu colocar o polo norte com o polo norte, vai se repelir. Se eu colocar o polo sul com o polo sul, vai se repelir. Se eu colocar o polo norte com o polo sul, eles vão ficar juntos. Tem como saber quem é o polo norte e quem é o polo sul? Não, não dá para saber no ímã exatamente. Mas eu sei que se um ímã grudou no outro, é porque ele está realmente com o polo norte e com o polo sul, ok? Aí como ficou a resposta? Em algumas posições, os ímãs ficaram grudados. Em outras posições, eles se afastaram. Tá? Então, era essa a conclusão que a gente tinha que ter em relação ao ímã. Agora, em relação à tabela. De cabeça, muitas coisas aqui a gente já saberia. Mas, por exemplo, algo de metal aqui, como a moeda ou prego. O ímã vai atrair, né? A panela de metal. O ímã vai, nesse caso, dependendo da quantidade, aqui no livro de vocês, ó, tá, não atrai nem repele, mas depende do material, depende do peso do material. Então, se você colocou que atrai, porque o ímã grudou na panela, tá certo também. Então, toma cuidado com isso. Já a borracha não tem como. Não atrai nem repele. Tá? Na borracha é realmente essa daqui. O papel, a mesma coisa. Não atrai nem repele. A única que você tinha que tomar cuidado era na panela. Dependendo do peso, se o ímã grudou, você pode colocar aqui, atrai. Tá? Agora, um ímã com outro ímã. Dependendo da posição, vai atrair e, dependendo da posição, vai repelir. Tá? Se você colocou não atrai nem repele, tá errado. Por quê? Porque o ímã contra o ímã, dependendo da posição, vai atrair sim. Tá? Então, nessa do ímã, você tem que colocar o X no atrai e no repele. Tá bom? Pausa o vídeo aí, dá uma olhadinha. Essas foram as características relacionadas ao magnetismo, tá? E agora, a próxima atividade que a gente vai fazer é a da página 21. Na página 21 também foi uma tabela. Então, para agilizar, para ajudar, para facilitar a melhor visualização, eu coloquei a tabela aqui também, direto pelo livro do professor. Tá? Então ficou assim, ó. A questão era a seguinte, eu vou ler aqui em cima. Para cada objeto listado na primeira coluna do quadro a seguir, escreva na segunda coluna o nome dos materiais de que ele pode ser feito. Em seguida, escreva na terceira coluna as características de cada material que ou são importantes para o uso do objeto. Então, isso aqui, a resposta vai variar dependendo do que você colocou aí, tá? Provavelmente não vai estar errado. Agora o copo. Material que pode ser fabricado. Vidro, plástico, papel, alumínio, madeira, até parafina pode fazer, cerâmica, né? Características dos materiais importantes para o uso do objeto. Por exemplo, ele precisa ser impermeável para a água não atravessar. Não adianta tu fazer um copo de papel, né? Porque aí vai atravessar. E assim por diante. A gente tem aqui a panela, que pode ser de várias formas, e ela precisa ser resistente ao calor. O sapato, que eles precisam ser flexíveis, não adianta tu fazer um sapato de alumínio, imagina, um sapato de ferro, né? Um sapato de argila, que tu começa a andar, aquilo ali pode quebrar no teu pé, então precisa ser flexível. A telha de vários produtos diferentes, elas precisam ser impermeáveis, elas podem ser transparentes, elas precisam ter
ser um bom isolante térmico para não passar muito calor que vem do sol, né? E por aí vai. Então você dá um pause e compara com as suas respostas e vê se tem alguma coisa que você acha interessante colocar também na sua resposta do seu livro, tá bom? Então essa questão aqui fica a critério de vocês, porque dá para escolher bastante coisa. Às vezes você colocou alguma coisa que não esteja nessa tabela, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Aqui, falando dos semicondutores, vocês viram o vídeo lá do Manual do Mundo, como que faz o chip, como que faz o tablet? Eu assisti, foi bem bacana. A gente viu que ali vai ter um material chamado sílica, que ele é um semicondutor. Ora ele vai conduzir eletricidade, ora ele não vai conduzir, dependendo ali da posição que ele vai estar, com contato com outros materiais. Né? A gente viu que na última aula que os biomateriais são materiais o quê? Materiais compatíveis com o corpo humano, pode até ser. Tá? A gente vai utilizar biomateriais, como por exemplo aqui na foto, nas lentes. A gente vai utilizar biomateriais, por exemplo, em artérias, em veias, né? Substituindo algum membro do nosso corpo, uma perna que foi amputada e coloca um material, uma perna mecânica que ela precisa ser compatível, o material ali naquela região que vai estar em contato com a pele, né? E com isso, logo depois, a gente vai para a nossa correção da página 25. Então, vamos lá, página 25, deixa eu colocar aqui no livro, porque aqui eu separei, página 25, deixa eu dar um pause aqui que eu preciso atualizar o site. Pronto. Às vezes isso acontece, eu tenho que fechar tudo, abrir o site tudo de novo, fazer o login. Vocês devem ter visto aí, né? Então vamos continuar. Página então 25, tá acabando. Número 1. Marque X no nome dos materiais que são solúveis na água, ou seja, eles conseguem ser dissolvidos totalmente na água. A gente tem aqui o achocolatado consegue, o açúcar consegue e o sal consegue. A areia não consegue totalmente, né? O ferro menos ainda e o óleo a gente sabe que não se mistura com a água, ok? Daqui a pouco eu boto lá no gabarito. Vamos ver primeiro aqui no livro e depois a gente vê lá. B. Quando dois ímãs, quando dois ímãs são colocados próximos um do outro, eles vão sempre se atrair? Não. Sempre se repelir? Não. Eles vão atrair-se ou repelir-se dependendo de suas posições. Então é só a terceira alternativa aqui, tá? Número 3. Consulte a tabela de condutividade elétrica na página 17 para poder responder aos itens a seguir. Então, pega o seu livro aí, vai na página 17, deixa lá na 17 aberta, porque aí dessa daqui eu não preciso tirar. Então vamos lá. Alguns componentes da placa de um computador precisam ser feitos do material de maior condutividade elétrica possível. Qual é esse material? Aí, no caso, o maior material de condutividade elétrica é a prata. Olha no seu esquema aí, é a prata. Se uma pessoa quer isolar a eletricidade, qual é o melhor material indicado para isso? Aí, o que acontece? No livro, lembra que eu pedi para vocês escreverem também madeira e plástico? Só que pelo livro, o melhor material que vai ser o melhor material para ser um isolante, aí nesse caso aí, é a borracha. Então, a letra B seria borracha, tá? Vou colocar, então, lá no nosso gabarito. Página 25, calma aí. Aqui, 25, número 1. O achocolatado, o açúcar e o sal. Aí a 2 é aquela que eu falei, atrair-se ou repelir-se, dependendo de suas posições. A 3, letra A, a prata. A B, a borracha. Ok? A número 4
era uma atividade que você tinha que fazer no caderno, né? Imprima as imagens e colhe-as no caderno, identificando-as. O que você tinha que fazer? Procurar na internet pelo menos uma imagem de objeto feito de cada um dos materiais a seguir. Aí você tinha que procurar alguma imagem. Por exemplo, metal. Você podia colocar a foto de um carro, cerâmica, de uma panela. Biomaterial, você podia colocar a foto, por exemplo, de uma perna mecânica, né? Plástico, aí pode ser qualquer coisa, um pote, alguma coisa. Você tinha que colocar isso no seu caderno. Então, se você não fez, você tem que fazer essa atividade, tá bom? E a número 5. O plástico é um material de baixo custo e muitas utilidades. Entretanto, é preciso ter responsabilidade em seu consumo e em seu descarte. Explique por quê. Gente, isso aí vocês já devem ter tirado de letra, porque a gente já falou muito sobre isso. Ó, o plástico, essa é a resposta da 5. O plástico não se decompõe pela ação de seres decompositores. A gente falou dos decompositores no 4º ano. E fica centenas de anos no ambiente, poluindo o solo e a água e causando danos aos seres vivos. Então a resposta não precisa estar 100% igual a essa, mas tem que ter essa mesma ideia, tá bom? Então essa aqui é a número 5. Pausa aí e olha a resposta direitinho. Ok? E para acabar, a última questão, a gente fala sobre os materiais e os problemas causados no planeta devido a esses materiais, né? Poluição, a extração dos minerais. A gente viu isso muito na última aula. O descarte errado do lixo. Aí aqui embaixo vem a última pergunta desse capítulo. Você não é dono de madeireira, de fábrica de papel, de plantação irrigada. Então, de que modo suas ações podem contribuir para diminuir a poluição das águas, do ar e do solo, o desmatamento e a destruição dos solos? E aí? Aí você poderia botar várias respostas. A minha mais simples possível foi assim: consumindo de maneira responsável e dando ao lixo o destino adequado, né? Então isso é importantíssimo. Eu fiz um experimento esse mês que passou, mês de junho, que eu consegui uma sacola gigante, consegui uma sacola grandona, e eu fui colocando todos os plásticos, a maioria dos plásticos que foi utilizado aqui em casa. Aí eu coloquei plástico, papel, tudo, até metal, vidro, fui jogando tudo lá dentro dessa sacola. É porque eu joguei ontem naquela caçamba de descartar, de produtos reciclados que eu mostrei para vocês em Iguaçuí. Deixa eu até aumentar a imagem aqui para vocês, pra gente conversar. Coloquei até naquela caçamba, né? Coloquei lá, que eu mostrei a foto para vocês. Mas vocês tinham que ver o tamanho da sacola que deu em um mês. Lá tinha caixinha de leite, pote de manteiga, papelão que veio as caixinhas de leite, pote caixa de papelão de pizza, que eu pedi uma pizza, uns plásticos que veio, qualquer plástico eu estava jogando ali, papel, né? Eu separei um local específico para colocar, deu um sacolão imenso. Imagina, só eu e a minha esposa em um mês deu esse sacolão. Imagina todas as famílias do mundo, quanto de lixo que dá. Então a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa justamente consumir de maneira responsável e dando o lixo um destino adequado. Então é isso, galera. Essa foi a nossa correção nas nossas atividades. Na nossa próxima aula provavelmente vai ser por videoconferência e a gente vai começar a falar do capítulo 7, né? E vamos falar um pouquinho sobre o ar, as características do ar, as propriedades do ar. A gente vai falar sobre o vento. Será que o ar tem peso? A gente vai ver algumas coisinhas relacionadas a isso, sobre o ar. Beleza? Um beijão para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!